Agora mesmo, um colossal OVNI em forma de pirâmide foi avistado flutuando sobre Moscou, provocando pânico e fascínio entre as massas. O vídeo está se tornando viral e gerando debates acalorados. Será esta uma visitação alienígena ou uma elaborada brincadeira? Poderia este encontro assustador sinalizar uma grave ameaça no horizonte? Fique ligado enquanto desvendamos mais sobre este estranho OVNI, um objeto misterioso que pode mudar tudo o que sabemos sobre os céus acima. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Fenômeno global de OVNIs. Em um mundo cada vez mais cheio de incertezas, um fenômeno incomum captura a atenção de muitos. Ao redor do globo, pessoas estão perplexas e alarmadas com o aumento nos avistamentos de OVNIs e ocorrências inexplicáveis. O ar está carregado de uma mistura de medo e fascinação, enquanto as discussões sobre esses eventos se espalham, alimentando especulações de proporções apocalípticas. No meio dessa confusão, uma série de vídeos começou a circular, cada um mais intrigante que o outro, prometendo ao público vislumbres do estranho e do inexplicável. Com a atenção aumentando, surge um novo vídeo, um objeto brilhante sobre o oceano com uma figura sombria dentro. O vídeo é interrompido abruptamente após um sussurro alarmante. Os véus estão se afinando, a tela fica preta. Outro vídeo apareceu recentemente online, deixando as pessoas desconcertadas. Ele foi filmado durante o pôr do sol próximo a uma marina, mostrando um objeto estranho passando rapidamente, deixando todos presentes animados e confusos. Confira isso. Você viu? Sim, avistamento de OVNI sobre o oceano ou seria um lago, bem acima daqueles prédios. Um homem estava assistindo com binóculos enquanto seu amigo filmava. O objeto era verde e parecia estar indo diretamente em direção a eles. No início, eles pensaram que era um helicóptero, mas conforme se aproximava, ficou óbvio que não era. Você consegue dar zoom nisso? Meu Deus, isso definitivamente não é um helicóptero. O que é isso? A agitação tomou conta da marina, enquanto pessoas a bordo de diversos barcos começaram a notar a visão incomum no céu. Eles começaram a gritar, tentando entender o objeto que se movia rapidamente e em completo silêncio, algo nada comum. As especulações voavam tão rápido quanto o objeto, com os espectadores debatendo se era um OVNI. Capturado em vídeo, o objeto exibiu velocidades impressionantes e movimentos erráticos, claramente visíveis até mesmo através dos binóculos. Apesar da curiosidade e dos inúmeros palpites, a natureza do objeto misterioso permaneceu indeterminada. A intriga entre a multidão aumentou, com cada pessoa ansiosa para teorizar sobre a origem e o propósito desse espetáculo. O ocorrido na marina não foi apenas um evento isolado, mas um momento de admiração compartilhada, despertando uma mistura de espanto e confusão. Em meio à agitação, a conversa eventualmente mudou, desviando-se do objeto voador não identificado para outros assuntos de interesse entre os presentes. No entanto, a memória do avistamento permaneceu, marcando uma interrupção extraordinária em um dia que seria comum na marina. Do outro lado do mundo, um garoto assistia a uma tempestade pela janela quando notou algo estranho. Lasers vermelhos cruzando lentamente o céu nublado. Foi uma visão assustadora, como algo saído de um filme de ficção científica. Fez lembrar o Skynet de O Exterminador do Futuro, exceto que isso estava acontecendo na vida real. Mas esse não é o único fenômeno estranho acontecendo. Um vídeo recente da China mostrou o que pareciam ser múltiplos sóis no céu. As pessoas contaram até 7 sóis, e algumas pensaram que poderia ser um sinal do fim dos tempos. Outros disseram que era apenas luz refletindo em uma janela de hospital. Mas, se isso é verdade, por que não vemos esse tipo de coisa com mais frequência? Esse caso gerou muito debate online. Ver 7 sóis no céu seria bem inquietante, não acha? Outro vídeo mostra algo igualmente misterioso. O céu ficando subitamente escuro, quase como se alguém tivesse desligado o sol. Não era apenas uma nuvem passando, toda a atmosfera mudou em questão de segundos. As nuvens ainda se moviam, então, seja lá o que causou isso, não estava parado. Seria a sombra de uma montanha ou algo ainda mais estranho? Parece algo saído de uma profecia, não é? Acredite ou não, eventos semelhantes já foram relatados antes. Em seguida, vemos um enxame de gafanhotos no sul da Índia, nos mostrando mais desses eventos estranhos ao redor do mundo. As forças invisíveis, por trás dos sons misteriosos da Terra. Por exemplo, no sul da Índia,
Índia. Um enorme enxame de gafanhotos tomou conta de uma cidade, e alguém conseguiu capturar isso em vídeo. O céu estava repleto desses insetos, formando uma nuvem escura que parecia bloquear tudo. Este é apenas um dos muitos eventos estranhos que vem acontecendo pelo mundo recentemente. As pessoas têm falado de tudo, desde sons misteriosos no céu até teorias avançadas de controle climático. É um mundo selvagem cheio de mistérios esperando para serem desvendados. Ao redor do mundo, sons estranhos têm sido ouvidos, deixando as pessoas tanto preocupadas quanto curiosas. Em um caso, um menino ouviu um som profundo, semelhante ao de uma trombeta, vindo de uma tempestade do lado de fora de sua casa. Ele correu pela casa tentando provar que o barulho vinha de fora. Enquanto chamava seu pai para ajudar, o homem, ocupado assistindo a um jogo de esportes, o ignorou frustrado. Não é incomum as pessoas ignorarem esses sons, muitas vezes atribuindo-os a coisas como trovões. Isso é especialmente comum entre jovens, que às vezes tendem a exagerar eventos estranhos. Em outro caso, uma câmera de campainha no Canadá capturou um som assustador no início da manhã, por volta das 5h20 da manhã. Esses incidentes nos fazem questionar: o que realmente está causando esses ruídos que parecem ser ouvidos em tantos lugares? Poderiam ser sinais de algo ruim se aproximando, experimentos secretos do governo ou algo completamente diferente? Certa noite, um casal relaxava em sua varanda quando notaram algumas luzes incomuns no céu. Eles começaram a gravar o que parecia ser um triângulo de luzes, com uma vermelha no centro. O casal ficou perplexo com o que viu. Parecia que todas as luzes faziam parte de um único objeto grande, em vez de luzes separadas. O marido, tentando conseguir uma visão melhor, atrapalhou-se com a câmera enquanto sua esposa o apressava. O vídeo que gravaram gerou uma onda de teorias online. Seria um objeto voador não identificado? Uma aeronave secreta ou algo ainda mais estranho? Esse não foi o único avistamento. No sul da Califórnia, várias pessoas viram uma sequência semelhante de luzes no céu, fazendo parecer que era uma grande aeronave. Os espectadores estavam fascinados e confusos. Alguns pensaram que poderia ser um show de drones, como o que havia ocorrido recentemente no Havaí, mas a distância e a maneira como as luzes se moviam na Califórnia fizeram outros questionarem essa teoria. À medida que mais desses eventos estranhos acontecem, as pessoas estão ansiosas para compartilhar suas histórias e teorias online. Todos parecem estar em busca de respostas, tentando descobrir o que está por trás dessas ocorrências misteriosas. Seja algo comum ou algo muito maior, esses eventos continuam a gerar interesse e preocupação em todo o mundo. Na Califórnia, recentemente as pessoas notaram o que pareciam ser drones comuns voando à noite, mas alguns acreditam que poderiam ser algo mais misterioso, talvez até de outro mundo. O que você acha? Poderiam ser algo mais intrigante? Compartilhe suas opiniões abaixo. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando pessoas de todo o mundo começaram a ver luzes estranhas no céu. Centenas dessas luzes foram capturadas em câmera, movendo-se em grupos. Um novo vídeo até mostra pequenas luzes piscando no alto. Alguns comentários online sugeriram que poderiam ser pássaros voando à noite, mas aqueles que as viram acreditam que as luzes vinham de muito mais alto. Um espetáculo estranho se desenrolou, capturando a atenção de muitos observadores. Uma pessoa, impressionada pela visão incomum, não pôde deixar de exclamar em espanto enquanto capturava o evento com seu dispositivo. Perto dali, outro espectador, tomado pela excitação, telefonou apressado para seu pai, pedindo que testemunhasse a cena. Em meio à comoção, um comentário brincalhão de um pai ressoou, sugerindo adiar qualquer conversa sobre o assunto até que os objetos misteriosos partissem. De sons estranhos a luzes incomuns, nossa jornada pelo incomum continua. Misteriosos segredos no céu. A origem dessa ocorrência bizarra gerou debates. Seriam esses objetos voadores não identificados um raro fenômeno atmosférico ou apenas um bando de pássaros migratórios? As teorias variaram enquanto os observadores compartilhavam seus pensamentos sobre o enigma. Em outro vídeo estranho, um homem grava no quintal de sua casa e captura um objeto esquisito caindo lentamente do céu. O objeto parece liberar algum tipo de vapor enquanto desce. Seu vizinho grita: "O que é isso?" Mas ninguém tem uma resposta clara. No entanto, essa nem é a parte mais estranha. O que você acha que esse objeto poderia ser? Um balão meteorológico? Um OVNI que muda de forma ou algo completamente diferente?
diferente? Deixe sua opinião abaixo. Enquanto isso, uma visão incomum tem se espalhado pelas redes sociais. Pessoas de várias partes do mundo relataram ver algo enorme pairando no céu. Na Rússia, uma gigantesca estrutura em forma de pirâmide foi capturada em vídeo flutuando entre as nuvens. Até mesmo as notícias cobriram o caso, mencionando que o objeto parecia ter quase 1,6 quilômetro de largura. Embora algumas pessoas acreditem que não seja algo extraterrestre, autoridades locais e especialistas espaciais ainda estão perplexos. Essa não é a primeira vez que algo assim acontece. Uma pirâmide semelhante foi avistada sobre o Pentágono, nos Estados Unidos, e várias pessoas a gravaram de ângulos diferentes. Em outro vídeo, 2 pescadores estão no mar quando notam luzes estranhas piscando à distância. Continue assistindo enquanto a história se desenrola. Logo, eles se encontram cercados por aquilo que só conseguem descrever como objetos voadores incomuns. O vídeo começa cerca de 5 minutos após o início, mostrando um total de 13 luzes. O homem que está filmando comenta cada avistamento, surpreso enquanto mais e mais luzes aparecem, seguindo o barco de perto. Conforme as luzes continuam, os 2 homens começam a se perguntar se estão vendo OVNIs ou algo mais comum, como aeronaves do governo. A conversa deles reflete o quanto estão maravilhados e confusos, tentando descobrir o que essas luzes brilhantes poderiam ser enquanto se movem com eles. Mas aqui está a questão. O que você acha? Poderiam ser helicópteros da guarda costeira? Ou existe a chance de que sejam algo ainda mais estranho, como visitantes de outro mundo? A sensação de serem seguidos por essas luzes inexplicáveis definitivamente deixa os pescadores curiosos e um pouco inquietos. No primeiro clipe, algo realmente estranho aparece. Um triângulo brilhante no céu, bem no meio do dia. A pessoa que grava captura uma forma triangular luminosa movendo-se rapidamente pelas nuvens. É difícil dizer se isso é um truque de edição ou algo real. O objeto se mistura tão bem com as nuvens e se move de forma tão suave que é complicado explicá-lo apenas como um drone. No próximo segmento, o vídeo apresenta um espetáculo ainda mais bizarro. Carregado online vários anos antes, o clipe captura um objeto de forma indistinta. Seu núcleo arredondado é contrastado por protrusões peculiares que lhe dão uma aparência mecânica. A ausência de som no vídeo amplifica o mistério, envolvendo o espectador em um enigma silencioso. Reproduções repetidas e ampliações máximas pouco fizeram para esclarecer a verdadeira natureza do objeto, deixando sua identidade tão obscura quanto no primeiro encontro. Esta noite, o céu nos revela mais segredos, mostrando formas estranhas entre as nuvens. Uma noite com o desconhecido. Nos últimos meses, os avistamentos de OVNIs aumentaram ao redor do mundo, reacendendo discussões sobre vida extraterrestre e projetos militares secretos. Muitos desses avistamentos ocorreram próximos a locais ultra-secretos, como a Área 51, onde aeronaves militares avançadas são testadas. Testemunhas relataram ver objetos estranhos e não identificados que não se assemelham a nenhuma aeronave conhecida. Um desses objetos notáveis é uma nave em formato de disco, semelhante à suposta aeronave Manta, um projeto sigiloso que acredita-se ter sido desenvolvido na Área 51. Imagens de satélite e vídeos de alta qualidade mostraram objetos misteriosos seguindo aviões e realizando manobras que desafiam as leis normais da física. Essas naves não possuem sistemas de propulsão visíveis, não têm asas e não deixam rastros de exaustão. Alguns observadores até descreveram partículas ou gelo se desprendendo desses objetos, aumentando ainda mais o mistério. As luzes pulsantes no centro desses OVNIs levaram alguns especialistas a especular que eles poderiam ser movidos por sistemas de propulsão baseados em plasma, muito mais avançados do que qualquer tecnologia conhecida. Um avistamento recente envolveu um objeto em forma de triângulo pairando sobre uma base militar na Califórnia. Este incidente foi capturado em imagens cristalinas, que desde então foram analisadas por pesquisadores e especialistas militares. Os movimentos da nave pareciam contradizer as leis conhecidas da aerodinâmica, alimentando ainda mais as especulações sobre projetos governamentais secretos ou até mesmo tecnologia alienígena. Além disso, alguns avistamentos de OVNIs coincidiram com
lançamentos da SpaceX e missões da Estação Espacial Internacional. Esses incidentes geraram teorias de que esses objetos estão observando atividades espaciais humanas, ou talvez até estejam ligados a elas. Outros sugerem que poderiam ser parte de uma força espacial secreta ou de um programa militar altamente classificado. Apesar do crescente número de avistamentos, muitos permanecem céticos. Alguns acreditam que esses objetos são apenas drones, aeronaves de vigilância avançadas ou fenômenos naturais. No entanto, as características incomuns desses avistamentos, como velocidade, manobrabilidade e a capacidade de desaparecer sem deixar rastros, deixam muitas perguntas sem resposta. O Congresso até tomou nota, com alguns oficiais pedindo maior financiamento para a pesquisa de OVNIs. Os relatórios recentes do Pentágono sobre FANI, fenômenos aéreos não identificados, revelaram que o governo leva esses avistamentos a sério. Embora não tenham confirmado origens extraterrestres, a natureza inexplicável de muitos encontros é difícil de ignorar. Os avistamentos mais recentes de OVNIs trouxeram um mistério ainda mais profundo ao debate em andamento sobre fenômenos aéreos não identificados. Um evento particularmente dramático aconteceu em uma base militar na Califórnia, onde mais de 50 fuzileiros navais testemunharam um enorme OVNI em forma de triângulo pairando silenciosamente no céu noturno. Essa nave, com luzes vermelhas dispostas em formato de V, foi relatada como tendo o tamanho de metade de um campo de futebol. Durante quase 10 minutos, o objeto permaneceu imóvel sobre a base, provocando uma agitação em terra enquanto sinalizadores eram disparados na tentativa de iluminá-lo. Mas, tão misteriosamente quanto apareceu, o OVNI desapareceu sem deixar vestígios, deixando o pessoal militar perplexo. Este avistamento faz parte de um número crescente de relatos de OVNIs difíceis de explicar. Em outro caso significativo, o Pentágono divulgou recentemente um vídeo mostrando um objeto metálico estranho voando em velocidades hipersônicas no Oriente Médio. O vídeo foi exibido durante uma audiência histórica no Congresso, onde oficiais discutiram abertamente a potencial ameaça representada por fenômenos aéreos não identificados. Algumas testemunhas sugeriram que esses objetos poderiam representar tecnologias de ponta, não de extraterrestres, mas possivelmente de adversários estrangeiros. No entanto, as capacidades demonstradas, como a ausência de propulsão visível ou exaustão, tornam até essa teoria difícil de acreditar. Esses avistamentos são particularmente alarmantes porque têm sido associados a áreas militares sensíveis, incluindo bases de mísseis nucleares. Em um incidente assustador, uma orbe vermelha brilhante pairou sobre um local militar dos Estados Unidos, tornando vários mísseis nucleares temporariamente inoperantes. Embora nenhuma evidência física tenha sido recuperada, o Pentágono reconhece que os FANI são um fenômeno real e inexplicável que pode representar sérios riscos à segurança nacional. Com cada novo avistamento, o mistério se aprofunda. Esses são realmente espaçonaves alienígenas observando atividades humanas ou são parte de programas aeroespaciais secretos testando tecnologias avançadas? Testemunhas do evento na Califórnia descreveram o objeto se movendo de maneiras que desafiam nossa compreensão atual da dinâmica de voo. Alguns especulam que essas naves poderiam utilizar sistemas de propulsão baseados em plasma ou outras tecnologias experimentais muito além do que sabemos publicamente. Mesmo enquanto especialistas e oficiais do governo buscam transparência, muito do que se sabe sobre esses objetos permanece classificado. No entanto, o interesse público por OVNIs continua a crescer, e à medida que mais vídeos e testemunhos surgem, fica claro que esses fenômenos não estão mais sendo descartados como meras teorias da conspiração. O Congresso agora está pressionando por mais pesquisas e divulgação, pedindo uma investigação séria sobre o que esses objetos poderiam ser. O que você acha? Estariam tecnologias de ponta sendo mantidas em segredo? Comente, curta e inscreva-se para participar da discussão e desvendar a verdade por trás desses avistamentos misteriosos.